Está entrando no ar pela Nova 88 Gospel FM. Mais uma edição do jornal O Repórter. Edição e apresentação, jornalista Fernando de Souza. Direção-geral, pastor Eurimar Alves. Realização, Nova 88 Gospel FM. Este programa conta com a transmissão ao vivo pelo Facebook. Contato jornalístico 16 99101 1345. Contato comercial 16 99741 2298. Seja bem-vindo ao jornal O Repórter. O Repórter. Muito bom dia, estamos iniciando aqui pela sua Nova 88 Gospel FM a mais uma edição do jornal O Repórter. No oferecimento da RO Urbanismo, Sansara Construtora, de Souza Magazine, o seu parceiro Magalu e Café Caniquil, um novo sabor em sua manhã. Está entrando no ar a edição de número 201 do Jornal O Repórter, neste dia 9 de setembro de 2020, uma quarta-feira. Este é o 253º dia do ano no calendário gregoriano. Faltam 113 dias para acabar o ano de 2020. Hoje é o dia do administrador e também o dia do médico veterinário. Parabéns a você que é administrador, para você e também para você que é médico ou médica veterinária. Recebe aí os parabéns, o carinho, o abraço neste seu dia. Edição e apresentação, jornalista Fernando de Souza, direção-geral do pastor Eurimar Alves. A realização é da Nova 88 Gospel FM em 88,5 MHz, transmitida ao vivo também pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter e também pelo YouTube, sempre nas páginas O Repórter 1 e Jornal O Repórter de Pradópolis. Qualquer dessas buscas que você fizer, você vai encontrar o seu Jornal O Repórter. Nosso contato jornalístico é o WhatsApp 16991011345, contato comercial 997412298 ou diretamente aqui em nossos estúdios na Rua São Martinho, 675, no centro de Pradópolis. E nós vamos iniciando já a nossa programação desta quarta-feira, trazendo aí o posicionamento dos boletins epidemiológicos referentes ao novo coronavírus. Ainda é um boletim que não traz um retrato extremamente fiel. Por quê? Por causa dos feriados que nós tivemos no final de semana. Somente o boletim deste dia 9, quando for emitido no final do dia de hoje, é que a gente vai poder ter um panorama correto, tendo em vista que muitas instituições, hospitais e até o próprio Instituto Adolfo Lutz, durante final de semana e feriado, retardam um pouco o envio das informações para as secretarias municipais de saúde. Vamos lá. Em Pradópolis, boletim epidemiológico do dia 8 de setembro, dão conta de que 657 pessoas já foram contaminadas pelo novo coronavírus, 6 pessoas estão internadas, 198 estão em isolamento domiciliar, 435 recuperadas, 18 óbitos até aqui. 24 pessoas estão com suspeita de coronavírus, estão aguardando o resultado dos exames. E 895 casos já foram dados como negativos, de acordo com os dados fornecidos pela Vigilância em Saúde de Pradópolis. Prosseguindo, cidade de Guariba, boletim epidemiológico do dia 8 de setembro. Em Guariba, 960 casos confirmados, 960 casos confirmados, destes 755 já recuperados, 2 pessoas estão hospitalizadas, uma está em Guariba, outra está lá em Ribeirão Preto em uma UTI.
28 óbitos até aqui, 175 pessoas estão em isolamento domiciliar. Também 92 casos estão em isolamento, são casos suspeitos aguardando o resultado dos exames pelo Instituto Adolfo Lutz. E portanto, 960 casos já nas vizinhas cidade de Guariba. Mutuca, nós temos aqui ainda o boletim do dia 7, dando conta de 49 casos confirmados na cidade, 46 recuperados e 3 óbitos. Ainda tem uma pessoa aguardando resultado dos exames, 81 já foram descartados. Na cidade de Barrinha, boletim epidemiológico também do dia 7 dão conta de que em Barrinha 990 pessoas já testaram positivo para o novo coronavírus. 6 estão internados, 124 estão em isolamento domiciliar, 836 pessoas já se recuperaram. 24 óbitos já foram registrados na cidade de Barrinha. Além disso, 23 pessoas estão aguardando o resultado dos exames e 2.201 pessoas já testaram negativo para o novo coronavírus. Na cidade de Guatapará, o boletim é do dia 8, é de ontem. 93 casos confirmados na cidade de Guatapará, 75 já recuperados, 15 estão em isolamento domiciliar, 2 pessoas estão em tratamento hospitalar, estão internadas, 1 óbito registrado até aqui, 37 pessoas aguardando o resultado de exames, 219 pessoas já testaram negativo para o novo coronavírus. Vamos até Jaboticabal, boletim epidemiológico também de ontem, 8 de setembro. Lá, 614 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus. 552 recuperados, 27 estão em tratamento, 35 óbitos confirmados até aqui. 543 pessoas suspeitas estão em monitoramento, 5 aguardando o resultado, estão internados, 33 pessoas internadas, 218 altas hospitalares, 517 casos já descartados, isto para o novo coronavírus. Vale aqui novamente dizer as recomendações de todas as secretarias de saúde, de todos os órgãos de governo ligados à saúde. Tome muito cuidado para não se contaminar. Não saia de casa sem um motivo. Precisou sair, use a máscara, evite aglomeração, use o álcool gel, lave com frequência, várias vezes ao dia, as mãos com água e sabão. É a única forma de você se prevenir contra o novo coronavírus, enquanto a gente não tiver uma vacina eficiente, enquanto a gente não tiver um remédio eficiente para eliminar o vírus. Até hoje, como eu já disse, o que nós temos são tratamentos sintomáticos, né? É coquetel de remédios que eles aplicam, mas para vários sintomas diferentes. Nenhum é específico para a Covid-19. E o Brasil somou, nas últimas 24 horas, 504 mortes e 14 mil novos casos do Covid-19. O Ministério da Saúde atualizou os números da Covid-19 ontem, terça-feira, e chegou ao número de 127.464 óbitos, 4.162.073 casos. Desses, 3.397.234 pessoas já se recuperaram, 637.375 seguem em acompanhamento médico. O estado de São Paulo continua liderando. O Ceará está em segundo lugar, seguido da Bahia. Além disso, no mundo, o Brasil está em terceiro lugar agora, né? Como dissemos, a Índia ultrapassou o Brasil em número de casos, porém vale a ressaltar que nós, com 250 milhões de habitantes, a Índia tem 1 bilhão de habitantes. E em primeiro, Estados Unidos, né, que também
está tendo dificuldades lá para poder controlar a doença. Uma notícia que preocupou a área científica no dia de ontem foi o comunicado da AstraZeneca, que suspendeu os testes da vacina de Oxford, né? Aquela vacina de Oxford que estava sendo testado no mundo inteiro. A fase 3 da vacina contra a Covid-19, que estava sendo desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca com a Universidade de Oxford, foi interrompido depois que um dos participantes lá do Reino Unido, não foi no Brasil, foi lá na Inglaterra, no Reino Unido, apresentou reação adversa. Não disseram o que é reação adversa. Acredita-se que seja algum tipo de reação alérgica ou alguma reação de maior intensidade que eles acharam por bem suspender até identificar o porquê dessa reação alérgica desse paciente, desse voluntário que estava testando, ajudando a testar aí a vacina de Oxford. Uma fonte afirmou, que a pessoa deve se recuperar sem maiores problemas. Em comunicado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, confirmou ter recebido comunicação da empresa sobre a interrupção. A decisão de interromper os estudos foi do laboratório, que comunicou os países participantes. A Anvisa já recebeu a mensagem, vai aguardar o envio de mais informações para se pronunciar oficialmente. E vale dizer que a AstraZeneca já contabilizou seus prejuízos no dia de ontem. As ações despencaram nas bolsas de valores do mundo inteiro. Então, mais do que depressa, eles vão correr atrás do prejuízo. E o primeiro lote da vacina russa, a Sputnik V, foi liberada para a população. A Rússia liberou sua vacina contra a Covid-19 para o público em geral, anunciou o Ministério da Saúde daquele país ontem. Segundo o comunicado, o primeiro lote da vacina Sputnik, desenvolvida pelo Instituto Gamaleya de Epidemiologia e Microbiologia, passou nos testes de qualidade e foi liberada para a população civil. O Ministério diz ainda que a entrega de fato dos primeiros lotes está prevista para um futuro próximo, mas não especificou ainda as datas, porém está liberado já para o público. A liberação da vacina Sputnik V ocorrerá junto com os testes clínicos da fase 3 que estão sendo feitos com 40 mil voluntários, sendo que 30 mil receberão o imunizante e 10 mil receberão uma substância placebo, uma substância que não faz nada, não previne nada. Aí eles vão comparar qual o resultado desses dois casos. Vale dizer que a vacina russa, uma universidade do Paraná, o governo do Paraná, se interessou, fez uma parceria também para conseguir desenvolver também, juntamente com a Rússia, assim que eles liberarem, desenvolver junto a produção dessa vacina, a Sputnik V, que é a primeira vacina liberada e autorizada aí para a população, em geral. E aí nós temos que aguardar realmente que isso venha a acontecer, e possa ser aí motivo de alegria para todos nós, de uma vacina que esteja funcionando de forma satisfatória. Vamos passar para vocês, o vídeo onde você vai aprender um pouco mais a respeito da Covid-19, como é que você se contamina, como você se previne, se contaminou, o que acontece no seu corpo, e também, principalmente, no caso de você ficar em isolamento domiciliar, ou aguardando resultado de exames, ou se testar positivo para o Covid-19, como que você e sua família devem agir para que não haja uma contaminação geral dentro da sua casa, para que, se o caso está só contigo, você possa fazer o seu isolamento tranquilo, sem maiores dificuldades e sem colocar em risco a saúde das demais pessoas que moram com você. Presta muita atenção.
Nós gostaríamos de dar um certo enfoque de urgência nesse boletim informativo, haja visto que estamos muito próximos à saturação do sistema de saúde. Ações mais complexas no combate à pandemia exigem ações e intervenções do Estado e fogem à nossa mão. Mas nós podemos fazer muito individualmente. E o que podemos fazer? Gostaria de compartilhar um exemplo para ajudar nesse raciocínio. Temos médicos intensivistas, infectologistas, entrando nas unidades de coronavírus, seja elas UTI ou enfermaria, já há meses e não têm se infectado. Por que isso ocorre? Porque eles são rigorosos na questão de proteção individual. Se nós formos rigorosos na proteção de nós mesmos, conseguiremos muito evitar o avanço dessa doença. O que são essas medidas? Todos nós vemos isso todo dia na televisão, na internet, mas basicamente consiste em distanciamento das pessoas, evitar aglomerações, não sairmos de casa desnecessariamente, etiqueta na hora de tossir e de espirrar, o uso correto de máscaras. A máscara tem que ser bem ajustada ao nariz e à boca, a gente tem que ficar evitando de colocar a mão nela. O cuidado com as mãos, lavagem das mãos e usar álcool gel quando não possível. Com esses cuidados, temos certeza de que conseguimos frear o avanço da pandemia na nossa região e evitar situações piores. Todos contra o coronavírus. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando você pega coronavírus? Sabe como você pode pegar? Quais são os sintomas e o que fazer para se proteger? Não? Então este vídeo é para você. Bem, imagina que você precisou sair de casa para trabalhar, ir ao mercado, à farmácia. É nessa hora que você pode entrar em contato com o vírus, pois só de dividir um elevador ou pegar em qualquer superfície contaminada, você já está correndo risco. Aí, sem perceber, você coça o olho ou o nariz. É neste momento que o coronavírus entra no seu corpo e vai para a sua corrente sanguínea ou sistema respiratório. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. É neste período que o vírus se instala no pulmão, matando as células pelo caminho. Essa multiplicação continua de modo acelerado e por volta do 4º dia, a pessoa já se torna um possível transmissor. Ou seja, mesmo sem sintomas, a pessoa pode infectar todos que entram em contato direta ou indiretamente com ela. É por isso que você deve fazer a sua parte. Se puder, fique em casa. Se sair, use máscara e siga as orientações de prevenção do Ministério da Saúde. Ficar em casa, sempre que possível, reduz o risco de transmissão, evita sobrecarga nos sistemas de saúde e, assim, permite que mais pessoas tenham um tratamento adequado, diminuindo o número de mortes. Mas a doença não afeta a todos da mesma maneira. A maioria das crianças, dos jovens e dos adultos jovens terão sintomas leves. Os mais comuns são febre, tosse seca, falta de ar, cansaço e, em alguns casos, diarreias, náuseas e vômitos. Já nas pessoas do grupo de risco, esses sintomas podem ser mais severos, com inflamações, acúmulo de líquido no pulmão e falta de ar grave, que geralmente são observados depois de uma semana, sendo necessária a internação, pois o paciente precisa de suporte respiratório. Nos casos mais graves, o paciente pode ser internado imediatamente, pois seu pulmão já está muito comprometido e com pneumonia grave. Em situações de gravidade, a pessoa pode evoluir para óbito. Apesar da maioria dos casos serem leves a moderados, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Em caso de suspeita de contaminação por coronavírus, não precisa sair de casa para se consultar. Fale com o Telesus, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus e fale no chat ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS ou mande um oi no WhatsApp no número 61 9938 0031. Saiba como deve ser o isolamento domiciliar de casos confirmados de coronavírus. As janelas do quarto usado para o isolamento devem estar abertas para a circulação do ar. A porta do quarto deve ficar fechada durante todo o isolamento. A maçaneta da porta deve ser limpa frequentemente. O lixo do paciente contaminado precisa ser separado dos demais moradores. Depois de usar o banheiro, vaso, pia e demais superfícies devem ser limpas para desinfecção do ambiente. Toalhas
toalha de banho e outros objetos não podem ser compartilhados. Não deixar de lavar as mãos com água e sabonete a cada ida ao banheiro. Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado. Os móveis da casa precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70. Sofás e cadeiras não podem ser compartilhados. A distância mínima entre o paciente e os demais moradores é de 1 metro. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção cobrindo boca e nariz todo o tempo. Garfos, facas, colheres, copos e outros objetos usados pelo paciente devem ser separados. Se um morador da casa tiver diagnóstico positivo para coronavírus, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também. Caso o outro familiar de casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade de respirar, ele deve procurar orientação médica. Para saber mais, acesse o site saude.gov.br/coronavírus. Aí, portanto, as dicas para que você não erre, na hora de se proteger. Use máscara, evite aglomeração, lave bem as mãos, e, se possível, fique em casa. Apesar da gente estar vendo aí na TV muita gente aproveitando praia, fazendo festa, não é momento ainda não. Não temos garantia nenhuma, não temos prevenção nenhuma contra o novo coronavírus. E ele é um vírus que, como disse os próprios especialistas, pode matar. Não é uma brincadeira, não é um faz de conta. Na realidade, isso existe e exige responsabilidade de cada um de nós. Ok? Muito bem, vamos a um pequeno intervalo comercial. Volto já já trazendo mais notícias e informações, mas antes quero mandar um abraço a todos que estão conectados conosco, através dos 88.5 da sua nova 88 Gospel e também pelas redes sociais, o pessoal que está acompanhando. Mandar um abraço ao Sidney Cassarotti, Cristina, com um beijo. Também a Gislaine Correia, pastora, logo mais vai estar aí trazendo a mensagem de fé, amor e esperança para nós. O Vladimir Lunares, lá de São Bernardo do Campo. Quero mandar também um abraço ao João Camargo, à Rose e ao Nenê, lá do Hotel Fazenda Monte Sião, que todos os dias também estão acompanhando aí o nosso jornal. Nosso muito obrigado, pelo carinho e também pela confiança aí. Logo, vamos ter que marcar uma data aí para fazer uma visita, o Hotel Fazenda Monte Sião fica lá na cidade de Monte Sião, Minas Gerais. Ambiente tranquilo, é uma fazenda com toda a segurança necessária para evitar contaminações e um atendimento primoroso de todo o pessoal de lá. Então fica a dica aí para você. Vamos ao intervalo, eu volto já já com mais notícias e informações aqui no seu Jornal Repórter. Tchau, tchau. 88,5 100% Gospel. A melhor sintonia de toda a nossa região. A Segura, em parceria com Inove Certificados, atendendo Pradópolis e região, tem preços diferenciados para os clientes e parceiros, com uma sala exclusiva e atendimento diferenciado. Faça-nos uma visita. Rua Santo Antônio, 345, Centro, Pradópolis. Telefone 3981-4949 ou pelo site www.inovecertificados.com.br. E depois do enorme sucesso do Parque dos Pássaros em Pradópolis, com 100% vendidos, a grande oportunidade que você esperava, Parque dos Pássaros 2. Eu tô aqui para te informar do pré-lançamento. Aliás, já foram iniciadas as obras de infraestrutura, guias, sarjetas, iluminação, também esgoto, tudo que você precisa para morar com muita qualidade de vida numa ótima localização aqui em Pradópolis. Por isso eu tô aqui para te apresentar a condição de pré-lançamento. Entrada mais 180 parcelas.
telas. Mais informações? Liga agora, mande o WhatsApp, não perca essa oportunidade. Parque dos Pássaros 2, pré-lançamento, chegue primeiro e garanta já o seu lote. Mais um empreendimento Sansara Construtora e RO Urbanismo. Precisando construir ou reformar sua casa ou estabelecimento comercial? Procure a EMAP. Pensou em comprar sua casa nova, pronta? Procure a EMAP. A EMAP também tem EMAP Engenharia. Rua Rui Barbosa 606 em Pradópolis. Telefone 3981-1258 ou celular 99208-5319. Construir ou reformar é com a EMAP. Fale com Eduardo. Sua empresa precisa de certificado digital? Venha para a Inove Certificados. Possuímos profissionais credenciados e uma sala nos padrões ICP Brasil, garantindo assim segurança e validade jurídica no mundo virtual. Faça-nos uma visita na Rua Santo Antônio 345 ou pelo telefone 3981-4949. Acesse www.inovecertificados.com.br. Está à procura de realizar o seu sonho? De mobiliar sua casa, seu escritório, o seu comércio? Marmoraria AHJ. Isso mesmo, Marmoraria AHJ. Tudo o que você precisa você encontra lá. Lavatório com cuba, esculpido de granito, cozinha planejada, mesas, lavatórios, soleiras, túmulos e muito mais. Você planeja, nós executamos. Parcelamos em até 6 vezes. Venha fazer seu orçamento sem compromisso. Rua João Vendite, 1114, Maria Luísa 2, em Pradópolis. Telefone 3981-2840. WhatsApp 16991174471. Falar com o Arnaldo. Qualidade, pontualidade. Você encontra na Marmoraria AHJ. Pensou em vidros e acabamentos em geral? Pensou em Miragem Vidros e Box. Trabalhamos com espelho comuns, Evisol-T, esquadrias de alumínio, telas mosquiteiros, divisórios de Eucatex e gesso, vidros temperados, fechamentos de pias e armários, forro de PVC ou isopor e reforma em geral. A Miragem Vidros e Box fica na Rua Coronel Junqueira, 699 Pradópolis. WhatsApp 16 99193 9789. Rádio Nova 88 Gospel FM 88,5. Aqui você sai na frente. E aí, vamos falar de notícia boa só para dar aquela variada? Taxa de juros está caindo. Ótima opção para você comprar o seu imóvel. E o Parque dos Pássaros 2 com certeza é qualidade de vida para você de Pradópolis e região. Aproveita. Olha só, as obras de infraestrutura já estão praticamente prontas. Asfalto, guias, sarjetas, esgoto e postes de iluminação. São lotes a partir de 250 metros quadrados. Você pode facilitar a entrada e o saldo restante em até 180 meses. Mande o WhatsApp agora mesmo. 997753255. Nova 88 Gospel. O sucesso está de volta. É uma atrás da outra. Muito bem, retornamos aqui com o Jornal o Repórter, aqui pela sua Nova 88 Gospel FM, trazendo para você as notícias e informações que fazem aí o seu dia a dia, né? Agradecendo a todos que estão aí ligados, todos que estão na sintonia conosco. Nós estivemos falando aqui nos últimos dias também com relação às queimadas, né? Muita gente reclamando de fumaça, principalmente pela manhã, em que há inversão térmica e a fumaça não dissipa, fica toda a noite e a parte da manhã essa fumaça fica suspensa ali no ar, prejudicando a respiração, prejudicando o sono, incomodando geral. E pior, essas queimadas que estão acontecendo, existe forte suspeita de que sejam queimadas criminosas, pessoa que está colocando fogo aproveitando a vegetação seca e está colocando fogo. Uma dessas pessoas já foi identificada em Ribeirão Preto. Uma câmera de segurança conseguiu identificar um desses
dessas pessoas, né, desses criminosos que provocam esse tipo de acidente, né, conseguiu identificar. E aqui em Pradópolis e nas cidades da região ainda estamos tendo problemas com esse tipo de coisa. Em Luiz Antônio sofreram dias na reserva do Jataí. A reserva florestal, a última reserva florestal de Mata Atlântica da região de Ribeirão Preto, ardeu durante praticamente uma semana até que conseguissem controlar o incêndio que aconteceu por lá. Pradópolis, o Horto Guarani, sofreu muito com o incêndio que foi provocado, que se espalhou, chegou muito perto das casas, dos animais, destruiu plantações, né? No entorno aqui da cidade também, seja nos trevos, seja nas matas próximas aqui da cidade, em que o fogo apareceu, né? Como mágica, o fogo apareceu e deu muito trabalho para as equipes de bombeiros lá da usina São Martinho, da Prefeitura Municipal, as brigadas de incêndio tiveram muito trabalho para poder controlar esses focos de incêndio. E a prefeitura vinha pedindo aí para que as pessoas denunciassem. Se vissem alguém em atitude suspeita, para que denunciassem à polícia, no 156 da prefeitura, ou na própria prefeitura, não precisava se identificar, mas dessem indicações que pudesse levar a identificar quem são, ou quem são as pessoas que estão provocando esses acidentes com fogo. E nessa época aqui, é uma época muito delicada para isso, né? Lá em Luiz Antônio, por exemplo, a usina Moreno saiu na frente, está oferecendo uma bonificação de R$5.000 para quem denunciar. Quem denunciar e for conseguido identificar que a pessoa realmente é um incendiário, vai ganhar uma bonificação de R$5.000. Como o comunicado da usina Moreno diz mais ou menos o seguinte: como é do conhecimento de todos, a população de Luiz Antônio e região vem sofrendo muito com as queimadas que atingem canaviais e também áreas de mata. O Grupo Moreno também vive momentos difíceis com incêndios de origem criminosas em nossos canaviais, que não somente trazem prejuízos à empresa, mas também para a fauna e a flora da região, com perdas de animais, assim como colocando em risco vidas humanas. Por essa razão, se faz necessário que, com urgência, possamos identificar as origens desses incêndios, para pararmos com essas ações criminosas. Com o único propósito de parar com essas ações, estamos oferecendo uma bonificação a quem nos apresentar provas concretas e incontestáveis por meio do canal confidencial do Grupo Moreno, que nos leve a identificar as pessoas pela autoria desses incêndios. Causar incêndio é crime tipificado no artigo 250 do Código Penal, com pena de reclusão de 3 a 6 anos, além de multa. O canal oficial da usina Moreno é o 0800 7404 783. Vou até repetir: 0800 740 4783, ou ainda por e-mail canalconfidencial.grupomoreno@iaudit.com.br, ou ainda acessa lá na internet denuncia.iaudit.com.br/sistema/Grupo Moreno. Canal confidencial do Grupo Moreno oferece aí a garantia total de sigilo e anonimato para quem fizer a denúncia e apresentar provas incontestáveis. Tem que ter o vídeo, tem que ter as fotos, né? Principalmente os vídeos, que possam identificar quem é que está provocando isso, né? Principalmente ali Luiz Antônio, aquela região próxima ali.
E aí uma dica importante aí para empresários também da nossa região, para que colabore, para que a gente também consiga identificar quem está fazendo essas ações aqui em nossa cidade. Afinal de contas, o prejuízo é da própria população. Isso pode colocar em risco vidas humanas, além da flora, fauna, enfim, todas as outras ocorrências aí pertinentes a esse tipo de ato criminoso. Ok? Muito bem. Lembrando também que a Prefeitura Municipal de Pradópolis está recebendo aí a inscrição e entrega de documentos para o processo seletivo emergencial da saúde, que vai contratar auxiliar de enfermagem, enfermeiro, farmacêutico e técnico de raio-x. Os interessados devem consultar o edital de convocação www.pradopolis.sp.gov.br. A inscrição e a entrega vai até amanhã, dia 10. Então, se você tem interesse, se você tem aí formação em auxiliar de enfermagem, enfermeiro, farmacêutico ou técnico de raio-x, aproveite e faça a sua inscrição para esse processo seletivo emergencial da Prefeitura Municipal de Pradópolis. Quero lembrar também aos jovens que fizeram 18 anos no ano de 2020 ou vão fazer até o dia 31 de dezembro, você tem uma obrigação com o alistamento militar obrigatório. O alistamento militar vai até o próximo dia 30 somente, então se você ainda não fez o seu alistamento, entra lá no site www.alistamento.eb.mil.br. Faça o seu alistamento, lá tem todas as orientações necessárias para que você consiga fazer o seu alistamento e retirar ou o certificado de dispensa ou a sua reservista. Lá vai ter as orientações de como você vai fazer isso, ok? Então, não perca o prazo, é 30 de setembro, o último dia para fazer o alistamento militar aos nascidos, né? Que completam, os jovens, melhor dizendo, que completam 18 anos no ano de 2020, ou que já completaram ou que vão completar neste ano de 2020, você tem uma obrigação com o alistamento militar obrigatório, ok? Muito bem. Nós tivemos também, neste último final de semana, a visita aqui da Expedição Velho Chico, né? Essa Expedição Velho Chico é uma expedição de cavaleiros, né? Que vai percorrer 4.000 quilômetros. Brincadeira, são 5 meses de viagem que estão programados. 4.000 quilômetros de Dourado, ali próximo de Araraquara, até a foz do Rio São Francisco. Eles vão rodar esses 4.000 quilômetros. É uma iniciativa da Gironda Promoções. Os cavaleiros Malheiro e o Pedroca vão cavalgar todo o Rio São Francisco. Malheiro é um grande promotor de cavalgada de longa distância. Ele está sempre montando aí a sua égua e se prepara para a grande jornada que fará rumo à nascente do Rio Francisco, do Rio São Francisco, né? Melhor dizendo. E para isso, né, eles vão passar aí por várias cidades. Uma delas foi Pradópolis, fez uma parada rápida, né? E conversou, né? Gravou aí um pequeno depoimento aqui para o jornal O Repórter. Vamos acompanhar rapidinho. Estamos aqui na Fazenda dos Azevedo, Pradópolis, com o Sebastião Malheiro. E aí, Malheiro? Graças a Deus, 4º dia de viagem, dia 7 de setembro de 2020, dia da independência do Brasil. Foi um dia também bastante quente, mas com a graça de Deus chegamos aqui no pouso. Estamos sendo bem recebidos de novo, como todos os pousos que nós tivemos até agora. É o mais importante.
Estou com meu amigo Mamão Erasmo, companheiro de escola agrícola, cavaleiro, nós vamos estar juntos. Muito bom, eu, ele e o Ricardo, do Junqueira Franco. Obrigado do apoio, viu, Mamão? Obrigado, viu, Erasmo? Falou, muito. Todo o coração. Todo prazer. Pois bem, você teve aí a palavra do Sebastião de Assunção Malheiro Neto, né, que é o Malheiro, né, um dos organizadores dessa expedição que vai acompanhar aí toda a extensão do Rio São Francisco. Vale destacar aqui a participação do Pedroca, né, que juntamente com ele fazem grandes aventuras, longas distâncias no lombo de cavalos. E com detalhe, o Pedroca tem 87 anos, já são quase 9 décadas nas costas, mas para ele é só mais uma caminhada. E vai fazer isso durante 5 meses. Durante o trajeto de 4.000 quilômetros de Dourado até a Foz do São Francisco, os cavaleiros vão passar por Araraquara, já foi, Pradópolis, Ribeirão Preto, Batatais, Altinópolis, São Sebastião do Paraíso, Represa de Furnas e vão até São Roque. A partir de lá eles caminham por toda a extensão do Rio São Francisco até a sua Foz, o que vai dar aí pouco mais de 4.000 quilômetros e 5 meses de aventura que eles querem transformar aí em um documentário e estão aguardando aí algumas parcerias para poder formalizar isso, né? Então tá aí, portanto, o pessoal da Expedição Velho Chico percorrendo de Dourado até a Foz do Rio São Francisco, 4.000 quilômetros de distância para levar aí as emoções, né? As emoções da caminhada, essa aventura de longa distância aí que eles vão fazer. Ok? Quero também registrar aqui que o PRTB de Pradópolis, o partido PRTB, realizou convenção na segunda-feira e já é o primeiro partido a divulgar seus pré-candidatos para as eleições de 15 de novembro. Definiram como pré-candidato a prefeito o Éder Pinto e como vice o Tenente Edivaldo. Ambos são do PRTB, então, portanto, é uma chapa que a gente costuma chamar de chapa pura, né? Não envolve coligações. E também os pré-candidatos a vereadores, a Vânia Sala, o Sandro Vendito e também o José Henrique. E eles que estarão aí, portanto, representando o PRTB nas eleições do próximo dia 15. Falando agora um pouquinho de sua saúde mental, como é que ela está, hein? Vamos saber como é que a gente consegue dar uma melhorada nisso em tempos de pandemia, em tempos de distanciamento social. É algo difícil, né? Mas nós temos um recado aí para vocês muito importante que você vai gostar de ouvir. Eu sou a Nayara, sou psicóloga da Cazuli e então agora eu vou dar 10 dicas para cuidar da sua saúde mental na quarentena. A primeira dica é cuidar da sua alimentação. Cuidar da alimentação é importante tanto no aspecto emocional quanto para a saúde, principalmente envolvendo uma boa imunidade. Muitas pessoas têm abusado um pouco do café porque elas têm se sentido mais improdutivas. Então, esse tipo de aumento aí do consumo de café acaba prejudicando, inclusive, a ansiedade. A pessoa pode ficar mais agitada, pode atrapalhar o sono, entre outros aspectos negativos. A segunda dica é fazer exercícios em casa. Mesmo que não seja da mesma forma como você fazia antes, que seja na academia ou algum tipo de aula que no momento está sendo um pouco mais difícil, tente ser criativo e inovar utilizando o seu espaço de casa. Você pode tentar ser criativo, pode utilizar a escada da sua casa, se for seguro, ou então a garagem do seu prédio, pular corda, jogar uma bola se você tiver área externa, ou então utilizando alguns exercícios que você pode encontrar facilmente na internet. A terceira dica seria então estabelecer uma rotina. Tente acordar no mesmo horário, fazer as refeições também no mesmo horário, dormir no mesmo horário.
Cuide do seu ambiente de trabalho, de estudo, tente separar os ambientes para não prejudicar no seu sono e nem na sua atenção, na sua produtividade. E discuta a divisão desse ambiente com a sua família. A quarta dica: cuidado com o excesso de informações que você tem consumido. Utilize sempre fontes confiáveis e tente limitar o seu acesso à internet. Se você tem notado que o consumo de notícias tem aumentado e não tem te feito bem, escolha um período do dia ou limite em alguns dias da semana que você vai buscar se informar em relação ao vírus atualmente. A quinta dica seria utilizar a tecnologia a seu favor para diminuir esse isolamento social, né? Então você pode tentar se conectar com seus amigos, ou pelo celular, ou fazendo videochamada, compartilhando a sua vida, o que você tem feito, o que você tem lido, ou até mesmo falar com alguns vizinhos, mesmo que distantes. O importante seria focar nessa rede de apoio nesse momento. E a sexta dica: não abandone os seus hobbies. Mesmo que você não tenha costume de fazer algo em termos de hobby dentro de casa, você poderia tentar nesse momento aprender alguma coisa nova, de repente cozinhar, utilizar alguma coisa de jardinagem, reformar algum móvel, aprender alguma coisa nova, ler um livro, assistir um filme, ouvir uma música, tocar algum instrumento, entre tantos outros hobbies que você poderia utilizar. Tente não julgar antes de você começar a fazer, para ver como você vai se sentir, se aquilo realmente vai ser prazeroso, se vai ter essa função de válvula de escape ou não. A sétima dica seria utilizar alguma técnica para o manejo da ansiedade, que deve estar mais alta nesse momento. Você pode tentar o relaxamento muscular, a respiração diafragmática. Inclusive aqui no canal da Cazuli tem um vídeo que fala sobre exatamente essas técnicas e como aplicá-las no dia a dia. A oitava dica seria: seja altruísta e gentil com o outro. Há evidências na literatura que o altruísmo ele melhora a qualidade de vida, aumenta o suporte social e diminui também o sofrimento psíquico de forma geral. Então, o altruísmo seria muito importante, principalmente nesse momento que as pessoas precisam se sentirem mais fortalecidas. Estar disponível para conversar com as pessoas, entrar em contato, saber como seus funcionários ou amigos estão, por exemplo. Você pode também oferecer alguma coisa que você saiba fazer às pessoas. Por exemplo, fazer máscaras. Se você é professor de inglês, de português, de alguma outra matéria, você poderia dar uma aula de reforço de forma gratuita, ou ajudar as pessoas a se organizarem financeiramente melhor. Enfim, alguma outra dica que poderia beneficiar o outro. E nós não podemos falar de altruísmo sem falar de empatia. Então, a nona dica seria: seja empático. A empatia é uma habilidade social super importante, multidimensional, e ela pode sim ser treinada e aprendida continuamente. Ela inclui a capacidade da pessoa perceber e inferir os pensamentos de outra pessoa em um determinado contexto, se colocar no lugar do outro com o olhar, com a perspectiva do outro, considerar e se interessar pelas necessidades emocionais do outro e se preocupar pelo bem-estar. Além disso, seria importante expressar esse tipo de entendimento e componente afetivo ao outro. Então, você poderia expressar verbalmente para que o outro se sinta completamente compreendido e validado. E aí, lembrando que essa habilidade, ela requer que a gente se coloque no lugar do outro sem julgamento, sem o nosso olhar. Seria exatamente se colocar com o olhar do outro, com a lente, né, do outro. E por fim, a 10ª dica é a autocompaixão. Quem é meu paciente sabe o quanto que eu tenho reforçado essa necessidade com eles, né? Então eu vou buscar fazer uma pergunta, queria que você refletisse um pouco sobre isso. Você tem se tratado da mesma forma como você trata algum amigo ou alguém que você ama muito? Ter autocompaixão é ser gentil e compreensivo consigo mesmo, sem crítica, sem julgamento. Seria perceber que todos nós cometemos erros e temos falhas e que na verdade está tudo bem, né, com isso. É natural e faz parte da própria experiência humana errar, falhar.
E também a autocompaixão, ela implica em reconhecer os pensamentos, os sentimentos e as sensações naquele momento. Seria se conectar mais com você mesmo. Então, se você é mais autocrítico, eu te convido a refletir um pouco sobre isso. Realmente você tem se tratado bem? Ou você está se cobrando excessivamente por aqueles cursos online que você não tem feito da forma como você gostaria e tem se criticado em relação a isso ou algum outro tipo de demanda? E especificamente sobre a quarentena, tente se lembrar disso mais vezes ao dia, que a gente tem vivido um período atípico e que se você não estiver bem, aos pouquinhos você vai conseguir se ajustar, vai conseguir ajustar suas metas, definir seus objetivos, mesmo que demore um tempo maior do que você gostaria. Tente validar esse sentimento com você mesmo e se acolher logo em seguida. Então, pensando nessas 10 dicas, tente refletir um pouco sobre isso. O que eu poderia fazer nesse momento? Não tente fazer tudo de uma vez só, porque senão vai gerar mais ansiedade, você pode se sentir frustrado depois. Lembre que é um passo de cada vez. Então, você pode começar, por exemplo, na meta do exercício. Se você está fazendo 0 exercícios, 0 horas por semana, você pode começar em um dia a fazer 10 minutos, depois no outro dia aumentar mais 5 minutos e assim por diante. Ou então reservar meia horinha por dia para fazer alguma coisa prazerosa, para cuidar um pouco mais de você, da sua saúde mental, melhorar de repente a qualidade do seu sono, fazendo um chá ou então tentando dormir um pouco mais cedo, ficando distante de celular, de telas. Enfim, qualquer que seja essa dica, comece aos pouquinhos. Aí, portanto, as dicas aí para você melhorar aí a questão da sua saúde mental, ok? E pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro desenvolveram um teste sorológico para diagnosticar a Covid-19 que custará menos de R$5. A metodologia é resultado de uma parceria entre o Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho e o Instituto Alberto Luiz Coimbra. E o baixo custo associado a uma coleta mais simples e acessível permitirá a expansão da testagem. No Brasil, os testes rápidos aprovados pela Anvisa têm sido comercializados por preços aproximadamente de R$130 e esses devem custar apenas R$5. E o Conselho do Fundo de Garantia suspende parcelas de financiamento e reduz juros do programa habitacional. O Conselho Curador do Fundo de Garantia aprovou ontem, terça-feira, a suspensão por 120 dias de parcelas do financiamento habitacional para a população de baixa renda por causa da pandemia do Covid-19. É esperado que, com isso, o fundo deixe de arrecadar R$3 bilhões no período, contado a partir das parcelas que vencem em setembro. No entanto, o governo diz que não haverá prejuízos ao fundo de garantia, pois o valor será pago posteriormente com correção monetária. A suspensão temporária vale para famílias com renda até R$4.000 e para algumas modalidades de financiamento com recursos do fundo, como a carta de crédito individual, financiamento feito diretamente com a pessoa física, destinado à construção, reforma ou melhoria da casa própria. Também será aplicada a carta de crédito associativo, linha de crédito para financiamento de empreendimentos habitacionais com recurso do fundo e formalizado por uma empresa do ramo de construção civil. Ok? Com isso, estamos chegando ao final de mais uma edição do Jornal Repórter. Quero agradecer aqui RO Urbanismo, Sansara Construtora, de Souza Magazine e Café Caniquil, que nos permitiu estar no ar com a edição 201 do Jornal Repórter neste dia 9 de setembro de 2020, uma quarta-feira. Dia do administrador, dia do médico veterinário. Edição e apresentação, jornalista Fernando de Souza, direção-geral do pastor Eurimar Alves. A realização foi da Nova 88 Gospel FM, com transmissão ao vivo para as redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, através das páginas O Repórter.
Nosso abraço, nosso carinho a todos vocês que estiveram na nossa sintonia até o presente momento. Nosso muito obrigado a vocês que estiveram sintonizados pelas redes sociais, né? O João Camargo, a Rose, o Dalírio, né? O Nenê, o Sidney Cassarotti, Cristina, a Gislaine Correia, a pastora, daqui a pouquinho vai estar fazendo a mensagem de encerramento do nosso programa, Vladimir Lunardi, e a todos os demais que sempre estão aí ligados conosco nas redes sociais. Deixe o seu curtir, né? Faça a sua inscrição em nossas redes sociais para que você receba as atualizações. E nosso muito obrigado. Amanhã a gente está de volta a partir das 10 horas da manhã em mais uma edição do Jornal Repórter. Até lá, tenham todos um excelente dia, uma excelente quarta-feira. Vamos nessa. Uma mensagem de fé, amor e esperança para o seu dia. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Hebreus 12:15. Às vezes, somos feridos e relevamos. Achamos que não é algo importante e esquecemos. Mas esquecer não é perdoar. Ignoramos aquela ferida, mas sempre que passamos por ela, sentimos certo incômodo e continuamos a ignorá-la. Muitas vezes, só a trataremos quando já estiver inflamada e absolutamente enferma, contaminando assim todo o resto. Não devemos ignorar nossas feridas. Temos de perdoar. Precisamos verbalizar, orar, falar com Deus e fazer uma limpeza no coração. Perdoar é um verbo criado pelo próprio Verbo, conjugado com perfeição por Ele, especialmente para cada um de nós. Com o intuito de verificar se o seu coração está realmente livre de mágoas e ressentimentos, faça uma sondagem agora mesmo e veja o que há nele. Existe alguma ferida que ainda não cicatrizou? Alguma queixa contra alguém? Um desentendimento que não foi resolvido? Que tal dar início ao processo de cura? Para isso, encare o problema de frente. Converse de modo aberto com Deus. Busque os envolvidos e restabeleça a paz. De que forma? Oferecendo o perdão genuíno. Desse modo, suas feridas logo ficarão cicatrizadas e você desfrutará de pleno vigor emocional e espiritual. Oremos. Senhor amado, sonda nosso coração e tira de nós qualquer raiz de amargura. Nós perdoamos todos os que nos ofenderam. Retira do nosso coração todo rancor em relação a eles. Amém. E graças a Deus. Você agora é um ouvinte bem informado. Jornal ou Repórter e a Nova Gospel FM trouxeram as notícias relevantes para o seu dia a dia. Luz, paz, amor e harmonia para todos. Seja feliz. Bom dia, cidade.